Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP. Essa é a nossa sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Eu sempre falo isso. Como sempre falo que eu estou na minha sala em São Paulo e meu nome é Maria Tendlau. De Bauru, quem fala é Francisco Pérez. Olá, Francisco. Olá, Maria. Hoje você resolveu assumir o seu bordão, né? Eu tô super de bordões hoje. Acho que tem a ver com o tema. Sim. A gente está conectado hoje com Porto Alegre. A gente vai falar com Luiz Francisco Vasilevski. Oi, Francisco. Olá, boa tarde, Maria. Boa tarde, Chico. Hoje a gente vai conversar com o Francisco. O Francisco ele é um super estudioso, eu vou apresentar ele. A gente gosta de apresentar o pessoal que faz pesquisa com toda a honra da pesquisa que a pessoa tem, porque a pesquisa no Brasil não é tão valorizada quanto mereceria. Então, vou passar o currículo aqui do Francisco. Francisco ele é pós-doutor em Estudos Culturais pelo Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a supervisão da incrível Heloísa Buarque de Holanda. Ele é doutor e mestre em Literatura Brasileira pela USP, tem graduação em Letras, em Português e Literaturas da Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de onde ele é, e ele é um pesquisador da história do teatro brasileiro. Em 2010, ele lançou o livro Isto é Besteirol, o teatro de Vicente Pereira. No ano de 2011, trabalhou no Rio de Janeiro como curador da exposição Assim Era o Besterol, no Centro Cultural Cândido Mendes. Em 2016, trabalhou como pesquisador na reedição de Caio Fernando Abreu, Cartas, publicada pela E-Galáxia. Desde 2007, atua como repórter e crítico teatral do site Aplauso Brasil. Atualmente colabora com a revista Quero Teatro. Então, como vocês perceberam, hoje nós vamos conversar sobre teatro besteirol. A gente está super animado, eu e Chico aqui ficamos estudando um pouco dos seus trabalhos para a gente poder conversar. E, para iniciar, eu queria te perguntar o seguinte, eu fiquei sabendo que é um colecionador de programas de espetáculo, e é daquelas pessoas completamente apaixonadas pelo teatro, o que eu acho invejável, assim. É verdade que essa paixão começou quando você assistiu As Sereias da Zona Sul? Sim, é verdade. Inclusive, eu chamo Miguel Falabella e Guilherme Caran de o Oscarito e o Grande Otelo da minha vida, porque tinham crianças que ficavam apaixonadas pelos dois, que faziam as chanchadas cinematográficas, e daí então eu chamo o Falabella, que é esse apelido que eu dei para ele do meu Oscarito, né? Infelizmente, eu não conheci Caran pessoalmente, né? Caran já estava doente quando eu comecei o meu mestrado, então não pude nunca falar isso para o Caran. Mas o Miguel ficou sabendo, se tornou um grande amigo, e então eu tenho essa paixão pelo teatro por causa de Sereias da Zona Sul, que eu vi com 10 anos de idade. Que maravilha! Sua família já tinha contato com cinema, literatura, essas coisas, né? Eu tenho, assim, de família, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles eram de... a formação deles é ligada à política, que era o que seria, digamos, a esquerda dos anos 70, que seria o MDB, né? Porque nos anos 70 só tinha MDB e Arena. Aí eu tenho dois irmãos que foram militantes do PCdoB, mas aquele PCdoB raiz, né, dos anos 80, que não é esse PCdoB, mas digamos assim. Muitos nomes do PCdoB passaram por lá quando ainda não eram grandes nomes, tipo Rosário, vivia na minha casa, então tinha também esse lado da política muito engajada na minha casa, que inclusive uma vez numa Abrace, na Associação Brasileira de Estudos e Artes Cênicas, eu estava no elevador com o João Roberto Faria, que é o meu orientador, e com a Tânia Brandão, e aí eu comentei, o PCdoB morava na minha casa, e eu acho que é por isso que eu resolvi estudar o besterol, e os dois riram muito da piada que eu fiz, porque tinha muito quadro do Stalin lá em casa, tinha quadro do Lenin, então era uma casa que tinha esse ambiente marxista, e até assim, bem radical, porque o PCdoB era bem radical nos anos 80.
E aí você foi o desgarrado da família. Sua família não ficou chocada? Falou, como meu filho vai estudar o besterol? Na verdade, não, porque houve mudanças nesse período. Daí o meu irmão, que era comunista, virou neoliberal, que é uma coisa que aconteceu muito. Na verdade, o meu irmão, que era comunista e virou neoliberal, ele disse, mas para que ele vai fazer mestrado em literatura? Tem que fazer uma coisa que dê dinheiro. O pensamento era outro, mudou completamente, porque eu sou o último de 4 filhos, entre o outro irmão tem 7 anos de diferença, então quando eu era criança eles já tinham 18 anos, 19 anos, e daí nessa evolução, os que eram do PCdoB viraram neoliberais, foi digamos, essa... Tanto é que teve uma eleição em 2006 que foi muito engraçada, era muito engraçado porque eu votava no Lula, e eles votando no Geraldo Alckmin. E daí eu digo, mas o que é essa inversão agora? Gente, eu criança, vocês falavam na esquerda, e daí agora eu sou a ovelha desgarrada porque estão votando no Lula. Fenômenos Brasil, né? É meio a cara do Brasil, meio a cara do besterol também, essa cara da classe média, assim, né? Conta pra gente, o que é o teatro besterol? O que é esse tipo de teatro que acontecia na década de 80 e ganhou esse nome considerado por alguns como depreciativo? A primeira pessoa a usar o nome da palavra besterol relativa a teatro foi Maxim Luiz, numa crítica ao musical que chamava As Mil e Uma Encarnações de Pompeu Loreto, do Mauro Razzi e do Vicente Pereira, que tinha a direção do Jorge Fernando, isso em 1980, né? E tinha assim no elenco alguns que se tornaram grandes comediantes do teatro e da televisão, como Diogo Vilela, Estela Miranda, e também ainda tinha também nessa equipe junto, porque também aí é um outro fenômeno que agora voltou a ser estudado, ou melhor, começou a ser estudado, também tinha na cenografia Cláudio Tovar, que era do Croquetes, e aí também na assistência o Américo Issa, o pai da Tatiana Issa, que fez depois o documentário sobre o Croquetes, a própria Tatiana criança em cena. Aí a palavra, ela já existia no Rio de Janeiro, a palavra besterol, e esses dias eu estava vasculhando o acervo do Pasquim, encontrei o Paulo Francis usando a palavra, mas não relativa a teatro, num artigo de 1975. Aí tá, o Maxim faz esse rótulo, e depois ele começa a ser usado pela crítica teatral para falar de um conjunto de espetáculos que surgiram no Rio e São Paulo, de duplas de atores. Então, daí em 82 tem Bar Doce Bar, do Pedro Cardoso e Felipe Pinheiro. Aí depois, 84, Miguel Falabella e Guilherme Caran finalmente juntos e finalmente ao vivo. E aí, como São Paulo e Rio sempre brigaram em todos os aspectos, em todas as áreas, eles começaram a reivindicar que Quem Tem Medo de Itália Fausta, do Miguel Magno, do Ricardo de Almeida, que estreou em 79 e era o precursor do besterol. Então ficou sempre essa discussão a respeito de quem seria o primeiro besterol. Quem Tem Medo de Itália Fausta, na verdade, veio do Teatro do Ridículo, de Nova York. Quem fez essa comparação com o Teatro do Ridículo foi aí o Camarinha Zanotto numa crítica, mas o Quem Tem Medo de Itália Fausta, eu entrevistei muito o Miguel Magno para minha dissertação, ele era do Teatro Orgânico Aldebaran, que era um grupo dos anos 70, e que precisava de uma montagem, eles tinham feito uma montagem de Alice através do espelho, que tinha sido um fracasso de público, e que tinha deixado o grupo sem dinheiro. Então, precisava de uma montagem simples, que precisasse arrecadar dinheiro para cobrir as despesas do Alice através do espelho. E aí eles criaram o Quem Tem Medo de Itália Fausta a partir, porque o pai do Ricardo é o Manuel Carlos, o autor de novelas. E aí eles tinham pego o livro que o Manuel Carlos emprestou para ele, chamado acho que 1001 Vidas de Leopoldo Frois, ou 1000 Vidas de Leopoldo Frois, do Raimundo Magalhães Júnior. E aí o Ricardo e o Miguel Magno riram muito da figura do ponto que existia no teatro. E aí começaram a imaginar cenas, que até antes do Quem Tem Medo de Itália Fausta, eles participam de alguns festivais fazendo as cenas em que o Miguel era uma atriz que não sabia mais o texto e o Ricardo fazia o ponto dessa atriz. Era uma atriz tipo ultrapassada que precisava sempre do ponto para dizer as coisas, né? E assim, e aí então quando eles
fizeram daí uma concepção porque no Itália Fausta eles foram criaram os esquetes que eram exercícios para atriz e ponto, a evolução do drama, acho que era esse o nome. E aí o Miguel ele imitava muito bem todas as atrizes do teatro antigo, então cada atriz era uma imitação de uma atriz antiga do teatro brasileiro. Então Mary I, Rainha Boba, era inspirada na Morrinó, que ele fazia aquela voz, faz frio, muito frio, eu aqui sozinha neste palácio. Eu nunca vou esquecer na vida, começa com a rainha boba, a boba rainha. Daí acendia as luzes, nunca vou esquecer. Ah, você viu? Eu vi no TBC, lá no sótão do TBC. Eu era uma adolescente, eu estava no ensino médio. Que privilégio, eu não consegui ver. Eu tenho só os relatos. Era divertidíssimo, era divertidíssimo. Aí, então, assim, se você lembrar, por exemplo, Helena fechou a porta, ela tinha uma voz escandida, que ela falava, o Júnior está com urticária, porque era uma inspiração na Cacilda Becker e na Cleidiácones, que sempre tiveram essa dicção, tudo é muito bem pronunciado, muito bem escandido. Aí tinha, por exemplo, uma que até ficou muito famosa, porque depois a Companhia de Patifaria fez, que era Assim Caiu na Poça, que é aquela que caía e tinha as empadinhas. E ela tinha uma relação... eu tô lembrando tudo. Ela tinha uma relação metafísica com aquilo e era inspirada na Marilena Ansaldi, que sempre pautou todas as criações da Marilena Ansaldi eram assim, uma busca metafísica. Deixa eu me lembrar mais. Daí tem Camila Vai ao Baile, que era aquela que ficava na janela, vizinhas, apareçam, que era inspirada na Eva Todor, fazendo aquele tipo brejeiro que a Eva fazia, e também na Dercy Gonçalves. Então, cada atriz tinha... e tinha do Boneco também. Anitta Enfrenta o Fórum, que aí era inspirada naquelas atrizes engajadas do as atrizes engajadas. As atrizes engajadas, exatamente, Ruth Escobar. Mas tinha também a Dona Valdereza, professora de inglês, que era inspirada, que ela incorporava um caboclo no meio da aula de inglês, e era inspirada nas atrizes da Oficina, que tinham aquela coisa de incorporar em cena. Então era Célia Helena e Ita Lanandi. Eles encaravam como uma grande homenagem. O próprio Sandro Polônio e Maria della Costa ficaram muito felizes com a lembrança à Itália Fausta, que era a tia do Sandro Polônio. Que eu vi umas fotos agora da Itália, porque eu pensei, quem que era mesmo Itália Fausta? Fantástica. Foi a primeira trágica brasileira. Sim, ela nasceu em 1879, ou seja, 100 anos antes da estreia do Quem Tem Medo. E dentro da questão do estudo do besterol, tem algumas características que são exclusivas desse modo de fazer teatro? Eles retomam o formato sketches, que estava desaparecido do teatro brasileiro, tinha terminado com o teatro de revista, os sketches. Eles se travestiam, eram atores que se travestiam, se vestiam de mulheres, ficou também característica do besterol. A sátira ao cotidiano daquela época, né, dos anos 80, em que acontecia. Deixa eu me lembrar de alguma paródia, eles trabalhavam muito com paródias, né? Quem Tem Medo de Itália Fausta é uma paródia justamente do Quem Tem Medo de Virginia Woolf, no título, né? Que na época o Antunes estava montando com a Lilian Lemmertz e o Raul Cortez. E depois, inclusive, eles fizeram, que não deu muito certo, uma continuação de Quem Tem Medo de Itália Fausta, que era Os Filhos de Dulcina, a partir dos filhos de Kennedy. Aí tinha muitas referências a cinema, também ao próprio teatro. Como a gente estava falando, o Quem Tem Medo de Itália Fausta era uma homenagem em tom cômico ao teatro brasileiro. Francisco, o Gerd Bornheim faz uma crítica lá pelas tantas, e que ele chama o teatro besterol de teatro de entreatos. E aí o Miguel Falabella responde num texto que é publicado também no jornal, e eu só queria ler um trechinho para você comentar, porque é muito bom. Que ele diz assim: há fumaça no ar. Dispara-se em todas as direções. Adjetivos andam à espreita, atacando jovens membros da cena carioca. Guilherme Caram foi atropelado por um descartável, ficando de cama por 3 dias, sofrendo de aguda crise de identidade. Vicente Pereira viu-se face a face com um temível besteirol e só conseguiu escapar graças à pronta intervenção de populares que atacaram o monstro.
Felipe Pinheiro, perseguido por um teatro brincadeira, recebeu do Facínora uma terrível revelação. Seus hilariantes esquetes tinham suas origens, pasmem, nos esfumaçados cabarés da Alemanha dos anos de 1920. Ou seja, ele tira sarro também dessa coisa de tentar fazer do besterol uma coisa ligada ao cabaré, para ter algum lustro na história, né? Não, e também tem a relação no seguinte, Felipe Pinheiro e Pedro Cardoso começaram a dupla deles num espetáculo chamado Cabaré Valentim, com o texto do Karl Valentim, que grande influência do senhor Bertolt Brecht, né? Tinha essa ligação também. Porque, ao mesmo tempo, também tinha uma ligação de que essa geração, vamos dizer, mais antiga, queria desmerecer aqueles jovens, dizendo que eles, enfim, eles eram... o Falabella já contou para mim uma vez, ele disse, eu acho que foi o Boal que passou a mão na cabeça dele, de outra pessoa, disse assim, o que passa nessas cabeças vazias de vocês? Porque eles queriam também desmerecer a formação daquela juventude, né? Então, tipo, nós fizemos um teatro, vocês estão, tipo, avacalhando com o teatro, e eles estão querendo mostrar também que eles eram pessoas, como é que, eruditas, e que não eram desvairados, estavam fazendo só um humor qualquer. Tinha também essa ligação, né? Tanto é que você vê no comentário do Miguel, ele faz umas falas muito sofisticadas, a fumaça no ar. Eu fui procurar o que era esquete no dicionário do Pavi, porque eu falei, não vou ficar sabendo só de orelhado o que é esquete, porque a gente tem preconceito, né? Enfim, ela é uma origem cômica e é isso, e pronto, não tem nada de mais ou de menos além disso, né? E no dicionário de teatro brasileiro, o do João Roberto da Maria Alves de Lima e do Jacob Ginsburg, quando eles falam em esquetes, eles citam muito o besterol como um representante, né, que trouxe o gênero de volta. E agora a esquete está o tempo todo, e aliás as pessoas agora erram, todo mundo escreve a esquete, por causa do Porta dos Fundos, dessa geração nova que foi surgindo depois com trabalhos em comédia na televisão, né, que fazem esquetes. Pelos estudos que eu vi na faculdade, o besterol ele ganhou um destaque na cena brasileira mais no começo dos anos 80, né? Qual era a relação entre esse ápice do besterol e a liberação da política pós-ditadura? Na verdade, assim, tinha antes uma certa liberação, tá? No próprio Mil Encarnações de Pompeu Loredo, eles falam que ainda estão vivendo sob uma ditadura militar, porque o enredo do Pompeu Loredo, o que era? Era um homem que estava querendo se matar e encontrava uma terapeuta, que chamava doutora Neme Maluf, feita pela Duzina Karate, que foi musa do besterol e antes era musa do Croquetes, e aí ele começa a fazer reencarnações para tentar descobrir quais são o que ele fez que ele está pagando por aquilo na vida. Porque Vicente Pereira era muito esotérico, então tudo ele é envolvido numa coisa esotérica. E aí a Neme prende o Pompeu e daí ela diz que está proibida de clinicar. E aí ele diz, por que a senhora está proibida de clinicar? E aí a Neme responde, e é preciso fazer alguma coisa nesse regime autoritário? Tem uma fala sobre a ditadura. Mas antes, esse grupo todo já estava começando a transgredir nos costumes. Antes ainda de Academia de Itália Fausta e antes do Pompeu Loredo, teve em São Paulo Leites na Madrugada, do Mauro Razzi. Era na época dos Secos Molhados, o Ney Mato Grosso era o produtor do espetáculo, que era grande amigo do Vicente Pereira, e tinha o Vicente no elenco, a Vicente Pereira, a Duzina Karate, o Luiz Carlos Góes, que depois vai ser autor do Besterol, Davi Pinheiro, e estreando com 17 anos de idade, em Leites na Madrugada, Patrício Bisto, que eu acho que eu não precisei dizer qual foi a importância de Patrício Bisto para a cena teatral paulistana, que o Patrício estreia com 17 anos, numa época, enfim, até em que não se discutia essa questão de ser menor de idade ou não. Patrício entrava como assistente da Libertad Lamarque, que era um navio em que ia transportando a Eva Peron, o Libertad Lamarque. Eu lembrei dele hoje, maravilhoso. Você chegou a assistir Louca pelo Saxofone? Não, eu nunca vi nada do Bisso que não tenha sido cinema. Eu vou aproveitar e já emendar com uma outra pergunta, que não era aqui na minha sequência, mas que eu também tenho, ela aqui, que é sobre a questão gay.
que existe uma diferença, né? Qual que é a diferença entre o humor que se fazia até então, que era um humor homofóbico, né? Que a gente pensa, sei lá, nos programas humorísticos de televisão, ou mesmo em esquetes de circo. A gente estava lembrando, eu e o Chico, de circo-teatro e de circo, que eram bastante pesadas em relação à orientação sexual. Mas também o Besterol não chegava a ser um teatro de ativismo gay. Onde que ele se enquadra aí? Porque é um teatro com características, ou pelo menos com muitas referências à questão homossexual, não é? Sim, ele não tinha, digamos, o ativismo carregando assim como bandeira, mas ele tinha as características de um teatro gay. Na questão, até porque a maioria dos integrantes era assumidamente homossexual, e eles tinham a caso, então, por exemplo, Miguel Magno me disse, então nós éramos assumidamente gays, então não havia também uma certa homofobia no teatro em relação àquelas pessoas. Você acha que tem alguma influência nesse caráter depreciativo que era tomado pela crítica, mas consagrada, e essa questão, ou não? Ou era só uma coincidência? Não, tem sim, até porque numa entrevista do Maxim Luiz, ele mesmo rotula como teatro gay, que vinha de uma cultura homossexual. Então, acho que ele também ele como crítico avaliando, porque ele foi crítico dos espetáculos do Rio de Janeiro, eu acho que ele também já está dando um juízo, né, sobre essa questão. E depois, quando o João Silvério Trevisan faz o Devassos no Paraíso, ele fala das bichas do Besterol, mas ele diz que era um teatro que na visão dele era para classe média rir das bichas e pronto, e não se detém mais no assunto. Eu estava lendo no seu trabalho que ele cita, na verdade, um grupo que eu nem conhecia, que é o Vivencial Diversiones, que é de Pernambuco, né? A história do grupo é o filme Tatuagem. O filme Tatuagem é mais ou menos a história do Vivencial Diversiones. É que o João Silvério trabalhou muito com o Vivencial. E do Vivencial surgiu a Trupe do Barulho, que fazia besterol em Pernambuco, com Cinderela, a história que sua mãe não contou. Porque daí tem os filhos depois, que é a Companhia Baiana de Patifaria com a Bofetada, que estreia em 88, e tem o Cinderela, a história que sua mãe não contou, em Pernambuco. E as outras influências, assim, porque você vê que é um amálgama de influências, né? Assim, desde a Dercy dizendo que já fazia besterol antes, até alguma influência tem do Asdrubal também, não tem? Tem, sim. Tem. Até porque o Asdrubal foi acusado de alienado no seu tempo também. Sim. Porque estava falando dessa questão. Também tem uma influência do Asdrubal. Muitos dos quer dizer, o próprio Miguel Magno trabalhou muito com o Hamilton Vaz Pereira. Não, acho que não é por acaso que depois o Hamilton Vaz Pereira vai estrear nos anos 90 o 5 vezes Comédia, que até originalmente o título era 5 vezes Besterol, que tinha o Miguel Magno, Diogo Vilela, teve várias versões com Débora Bloch, Fernanda Torres, todos que eram do gênero. A Patrícia Travassos, ela era grande amiga do Vicente Pereira, e depois ela vai trabalhar com o Vicente e com o Falabella na redação da TV Pirata. Eles tinham os três se autodenominavam Tora, Tora, Tora. Por quê? Por causa do filme, né, e por causa de uma substância que eles consumiam, né, que eles faziam tora, uma substância da maconha, né, eles fechavam uma tora para fazer o... E a influência do Dzi? Como é que foi? Porque no filme, e conversando, na verdade, com o Ciro Barcelos, eles disseram que houve, num certo momento, um apagamento do Dzi e que foi preciso o filme para que o pessoal do Besterol assumisse que tinha uma inspiração também nos Dzi Croquetes. Você acha que isso procede? Procede sim, porque os Dzi, no mesmo tempo que eu falei do Ladies da Madrugada, mas no mesmo tempo o Dzi estava surgindo, o Ladies inclusive sucede o Dzi no Teatro 13 de Maio, em temporada, com a mesma estética. Então o Dzi tinha o travestimento. O último espetáculo do Dzi Croquetes, o TV Croquete, canal Dzi, ele estreia em 1980, no mesmo ano do Pompeu Loredo, e também trabalha com o formato de esquetes.
E alguns integrantes do DZI vão trabalhar no besterol. Então, Cláudio Gaia vai trabalhar Tem uma segunda peça depois do Pompeu Loredo que se chama A Receita do Sucesso, que daí vai ter Cláudio Gaia Pauletti, que também era do DZI Croquetes. Como eu falei, o Tovar está como cenógrafo e figurinista nas Mil Encarnações de Pompeu Loredo. Aí o Américo Issa, que era o pai da Tatiana e trabalhava na equipe técnica do DZI, também está trabalhando nesses espetáculos, né? A Tatiana estreia no Pompeu Loredo com 6 anos de idade. Então tem essa ligação entre E também tinha um deboche nessa coisa do ser engajado, porque no TV Croquete, canal DZI, tinha uma apresentadora que era repórter do Alto Agulha Roxo, inspirada no Homem de Sapato Branco. E aí ela dizia assim, vamos exibir um filme agora tcheco e para provar que somos engajados, um filme brasileiro. Também tinha sempre esse deboche, porque o DZI também era acusado de não ser engajado naquela militância de esquerda. Eu moro aqui em Bauru, né, já faz 12 anos. As pessoas da cidade, elas se dividem aqui em Bauru, pelo menos na minha visão, em 2 partes, né? Um pessoal um pouco mais antigo, que já tem estrada aí, e uma geração nova que nasceu do stand-up comedy para cá, as influências que eles têm. Eu percebo que na cidade, o Mauro Razzi, enquanto figura histórica ou figura artística, ele foi apagado com o tempo, porque nós fizemos uma leitura dramática do Pérola há alguns anos atrás, apareceu pouquíssima gente para fazer a leitura, e apareceu uma artista que já faleceu. Ela contava com lágrimas nos olhos as fases do Mauro Razzi aqui em Bauru. Você pode falar um pouquinho sobre a influência dele na estética do besterol? Ele foi criador, né? Porque ele estava como autor e também tocando piano no Ladies da Madrugada, que eu falei, né, em 74. Aí depois, no Pompeu Loredo, ele está como um dos autores. Aí depois ele vai continuar, Receita do Sucesso ele escreve. Aí passa para o Miguel Falabella e Guilherme Cara Finalmente Juntos e Finalmente ao Vivo, que ele é um dos autores. E ele encerra a participação dele no besterol com o Pedra Tragédia. O Pedra Tragédia, que foi feito bem na época que o Boal montou Fedra com a Fernanda Montenegro, né? Eles decidiram fazer uma coisa que a chanchada fazia muito. Então tinha matar ou correr em vez de matar ou morrer. Então fizeram Pedra Tragédia, que tinha o esquete do Miguel Véu Grinalda, o do Vicente Pereira chamado Tristões Sindicato e o do Mauro chamado Ifigênia em Sodoma. Que é o Ifigênia em Sodoma, daí já se fala muito na questão do besterol dentro do esquete, nessa questão metateatral, que é uma atriz que é uma coisa que eu acho que muita gente pegou, quer dizer, eu peguei até nas faculdades, é uma atriz que vai com uma capa preta, ela vai sozinha representar os 60 personagens de uma tragédia grega. Então, através de códigos, ela vai dizendo, quando eu botar a mão assim é Cassandra, quando eu fizer assim é Écuba, quando eu fizer assim é Agamenon, quando eu fizer assim... E ela entra em conflito com uma crítica de teatro. Tá. A atriz era feita pela Thelma Heston e a crítica era feita pela Ana Lu Prestes. E tinha a esposa da crítica feita pela Estela Freitas. Elas ficam em duelo em cena, brigando no Ifigênia em Sodoma. Que depois a Companhia Baiana de Patifaria pegou o esquete e colocou na bofetada. E os esquetes, eles têm essa característica, né? Como no circo, você tem as rotinas clássicas cômicas, os esquetes no final acabam tendo essa função. Eu posso pegar o esquete do Falabella e fazer, ou o esquete do Magno e fazer. Sim. Sim, no caso que eu falei da bofetada, ela foi feita com os exercícios para atriz e ponto do Temer Itália Fausta, a conferência das professoras Fanta Maria e Pandora, e o Ifigênia Sodoma, que eles rebatizaram de o calcanhar de Aquiles. E aí depois acontece um problema que o Mauro Razzi renega o besterol, ele não quer saber nem de ser lembrado como autor e não permite as montagens dos textos da época. Por que isso? Porque ele queria ser visto como um autor sério. Isso é um mal que acontece sempre. Martins Pena não escreveu dois dramas que são horrorosos? Sempre aconteceu isso.
Sim, eu estava aqui pensando exatamente isso, né? Por que que o cômico, e a gente é um país numa tradição cômica maravilhosa, né, desde o Martins Pena e depois a revista, e depois a chanchada, e depois tudo isso que o besterol até se apropria, e o cômico é considerado arte menor, sempre foi, né? Sim, então, quando ele passa a escrever para o Teatro dos Quatro, com a cerimônia do adeus, aí ele começa a renegar as peças do besterol, que daí ele quer ser visto como um autor sério. Você enfrentou isso no seu estudo, de chegar Ah, nos lugares e muito. não te levarem a sério? Na verdade, quando eu cheguei no mestrado, o problema maior era as pessoas desconhecerem o que era o besterol. Eu me lembro que na ECA eu fazia uma disciplina com o saudoso Clóvis Garcia, e aí tinham duas colegas ligadas a teatro, né? E aí eu falei, eu estudo besterol. Daí uma perguntou, de que época? Eu fiquei quieto, né? Porque só existiu nos anos 80. Aí eu comentei com o outro, e daí o outro, de que país? Eu digo, é um gênero só brasileiro, mas eu ficava quieto. Mais é a desinformação do que o preconceito. Nós somos uma geração dos anos 80, né? Nós temos isso um pouco na veia, porque eu lembro quando eu era muito criança, não tão criança assim, mas eu assistia a TV Pirata e eu achava que era o máximo do teatro na televisão, né? Porque era um teatro televisionado. E aí logo depois a gente vai estudando outros teatros e a gente realmente começa a ser tendencioso a olhar isso como uma arte menor, né? Eu queria saber como é que você constata a influência do besterol nas construções artísticas da atualidade. Eu vejo assim, tem uma geração toda, assim como nós, que também teve toda essa formação estética, cultural com a TV Pirata. Então eu vejo assim, vamos ver quem dá... o próprio Porta dos Fundos tem muito elemento do que era o besterol. Uhum. Eu vejo assim, estou pensando assim, Porta dos Fundos, deixa eu me lembrar assim, o Paulo Gustavo é outro que é herdeiro dessa geração, uma Mônica Martelli, tem vários desses cômicos novos que são herdeiros do gênero. Outros que são antes do Paulo Gustavo e da Mônica Martelli, herdeiros do besterol, é a Terça Insana. Já estava me esquecendo, tem que sempre ser lembrada. A Terça Insana, e eu sei muito bem porque eu sou amigo da Grace e da Ilana Kaplan. A Grace via as peças do besterol quando jovem. A Ilana estreou em Porto Alegre, o primeiro espetáculo de sucesso dela foi Passagem para Java, que tinha os esquetes de Que Tem Medo de Itália Fausta. Então tem o pessoal da Terça Insana antes, então daí tem Marcelo Médici também. Toda essa geração que surge. Você acha que o stand-up comedy ele pode ser considerado um filho do besterol? Eu acho que não. Para mim, stand-up comedy é herdeiro daquele tipo de humor que era de um homem só, que era feito pelo Zé Vasconcelos, pelo Jô Soares, aqueles shows de humor do Chico Anísio. Eu encaro mais assim, o do Ari Toledo. Eu encaro mais assim, até porque o stand-up, como eu trabalhei muito tempo no Aplauso Brasil, eu trabalho ainda, aliás, quando o stand-up surgiu no Brasil, que até foi o Marcelo Mansfield que trouxe essa geração toda, o stand-up era todo cheio de regras. Tu tem um manual de como fazer stand-up. Tu não pode contar piada, não pode fazer um não sei o quê. Eu recebi nos releases dos stand-ups. Então tinha... E você não assume personagem. Pelo menos o stand-up que eu recebi as doutrinas lá por 2009, quando ele começa a despontar aqui, ele tinha várias regras. Então, assim, besterol tinha personagem. Então, se o stand-up não tem, ele não é, para mim, um besterol. Terça Insana tinha personagem. Depois a Grace até começou a me dizer, eu não aguento mais Francisco dar entrevista para acadêmico que fica dizendo que eu fui precursora do stand-up. Ela diz, eu estou muito mais ligada àquela geração do besterol do que esses stand-ups que surgiram depois da Terça Insana. Porque daí eles começaram a querer enquadrar a Terça Insana, que surgiu em 2001, como precursora do stand-up. Aí tem essa história, stand-up não tem personagem, besterol e Terça Insana tinha personagens. Estou pensando aqui, não, estava pensando nas pessoas do Terça Insana e tudo mais. Tem Grace, Luiz Miranda, que faz a Sheila. A Mila Ribeiro.
A Mila depois fez parte também. Graziela Moreto, logo no começo. Sim, todos estudaram conosco, né? Vai, não me deixem velhota só sozinha. Não, Maria, eles não estudaram comigo. Ah, eles são da minha geração. Alguns aspectos do besterol hoje seriam considerados inapropriados para serem apresentados, né? Seriam, sim. Tem um sketch do Mauro Razzi, até que eu publiquei em 2016. Ainda não estava tão forte essa questão, em que na rubrica falava que o ator pode ser um ator negro ou pode ser alguém pintado de negro. E agora, então, já não pode mais. Então, tem muita coisa que seria cancelada na época. Muita coisa da TV Pirata hoje não poderia ser feita. Tem aquele sketch dos negros, que eles estão todos pintados de negros, né? Pai, eu sou negro. Tá Diogo Vilela, Neila Torraca, né? Que é toda uma família negra, só que usando blackface, né? Uma grande parte da TV Pirata era baseada em sátiras e a outra parte em depreciação, né, de algumas categorias, né? O gay, o negro, a mulher, a lésbica, eles tiravam o cômico dessas situações, né? Mas eu não sei se ele chegava a depreciar. Eu não vejo, por exemplo, o Tonhão da Cláudia Raia como uma depreciação. Essa questão do que tem de depreciativo no Tonhão da Cláudia Raia. Na verdade, ela não tem, porque a Cláudia, a personagem, ela toma ares de heroína, né? Eu adorava ela. Quando ela entrava em cena, ela nunca saía por baixo da situação. Ela sempre tinha uma solução mágica ou inteligente para sair por cima da situação, né? Então ela era uma heroína, no caso. Naquela novela ou série das Presidiárias, eu vejo o Tonhão como grande destaque. As outras ficaram todas ali. Tinha uma ativista que a Cristina Pereira fazia, que ficava com boina do Che Guevara, que não tinha muita importância. Aí tinha outra que era uma madame e tal. E aí, mas então para mim o Tonhão ficou sendo o destaque daquilo. Então deu um empoderamento ao lesbianismo, né? Para mim não é lesbofóbico o Tonhão. Mas, enfim, é a minha opinião. Se uma lésbica chegar aqui, pode ser que ela queira me encher. Não sabemos. Nós somos frutos de uma geração que não era politicamente correta. E hoje em dia, pensando em coisas que eu adorava, eu posso ficar chocada. Então, é bom porque a gente fica se revendo. A gente podia pôr depois no descritivo do vídeo, a gente põe um link de algum vídeo da TV Pirata, porque... para as pessoas entenderem do que a gente está falando, as pessoas mais novas. Não, eu queria agora que o Francisco se enroscasse. Vou colocar ele numa situação complicada como gaúcho, que é o seguinte, eu sempre olhei o besterol como uma característica muito carioca. Talvez isso não seja verdade, mas a sensação que eu tenho, até voltando os primórdios da comédia de costumes do Martins Pena, imaginar que esse ar de corte decadente que o Rio de Janeiro tem, é um conteúdo bastante propício para esse tipo de humor. Você concorda, não concorda? O que pode dizer a respeito? Não, eu concordo que ele teve muito sucesso, digamos, ele tem muito mais sucesso no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Ele acontece muito mais no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Posso dizer isso. Agora, a questão da corte decadente, eu já não vou entrar nesse mérito, mas tem que os grandes nomes aconteceram no Rio, isso acontece... Estou aqui até pensando na tua pergunta, Maria, nessa questão aqui, na verdade, realmente, os grandes nomes estavam no Rio de Janeiro, do gênero, e até a própria TV Pirata é criada pela TV Globo com os autores, uma parte dos autores do besterol que estava no Rio, da outra parte do Planeta Diário, que também estava no Rio, né? Que depois vai gerar o Cacete Planeta. Musicalmente também tinha, esqueci também de falar de uma pessoa importante no gênero, que fez as músicas do Pompeu Loredo e da Receita do Sucesso, que era Eduardo Duzec, que ele compunha com o Luiz Carlos Góes, que também era autor do gênero. Então, também esqueci de falar, agora que bom que eu lembrei do Duzec. Que eu estou falando de corte decadente, os cariocas que me desculpem, com todo o amor e carinho, mas uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro, que tinha uma crítica, além das divas, enfim, tinha uma crítica muito direta à classe média, né? Sim, tinha uma crítica à classe média. Pegando o exemplo, então, do Pé da Tragédia, aquele sketch do Miguel Falabella, que a
a filha sonha com um casamento de luxo, e aí ela contrata a promoter mais importante do Rio de Janeiro. E aí ela vê que o casamento vai custar uma fortuna, e daí ela decide matar a mãe para ter o seguro de vida da mãe, para conseguir pagar. Aquilo, para mim, pode ser feito no Rio, São Paulo, Porto Alegre. Eu já transitei por esse meio de produções de colunismo social e de casamento, sei de que aquilo ali pode ser feito em qualquer lugar, assim, serve para o Rio, São Paulo, Porto Alegre, serve para Passo Fundo, serve para qualquer cidade do Brasil. Essa ideia de uma ascensão a partir de um casamento, de fazer um casamento. Aí até vou te voltar com a provocação, Maria. Eu quando morava em São Paulo, eu sempre via muitos casamentos assim, que custavam fortunas de dinheiro, e adorava ver as matérias do Estado de São Paulo dizendo assim: casamento acaba antes que terminem de pagar a festa. Tipo, não, o casamento foi parcelado em 12 vezes e a relação dos dois durou 8. Sim, sim. Não, mas total. A classe média é coisa nossa, é coisa do Brasil mesmo. Não, tô brincando, tem classe média em tudo quanto é lugar. Mas essa classe média brasileira, fofinha, aquela que se diz um pouco, como é que chama? Descendente de importados, né? Dos imigrantes. Dos europeus, ou daqueles que descendem dos quatrocentões, enfim. Aí pensando em Bauru, pensando no interior paulista, pensando em Bauru porque o Mauro é de lá, né, o Mauro Razzi, nossa, mas é o paraíso para esse tipo de humor. Eu lembro que eu adorava, eu passava muito pelaquela esquina da Paulista com a Consolação, e adorava ver as noivas no sábado, que fica todo aquele desfile em volta naquela igreja que tem. Queridos, o nosso tempo voou e hoje nós tivemos interferência de carro do ovo, de filha da entrevistadora, de todas as coisas que poderiam acontecer. Espero que nosso áudio, que Francisco nos salve na edição. E quer fazer mais uma pergunta, Chico? Não, só queria agradecer, e foi bem divertida essa conversa, apesar de muito rápida, né? Poderíamos passar uma tarde inteira aqui falando do besterol, que na verdade eu não posso negar que é uma das minhas origens. Mas gostei muito, muito obrigado, Francisco, meu xará, pela entrevista. Foi divertidíssima, de relembrar algumas coisas. Querido, vamos ficar em contato, porque eu acho que você é uma pessoa aí para a gente fazer mais de um podcast. Oba, estou disponível. Das coisas. Sim. Então a gente fica por aqui, ouvintes. Conversamos com o Luiz Francisco Vassilevski, diretamente de Porto Alegre. Fiquem em casa se puderem e riam muito, porque isso é importante. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.